Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Pois é, eu quero falar em que os judeus continuaram endurecidos até serem consumidos, despertando a ira de Deus. E o Jeremias foi junto. O Jeremias teve que ir junto para testemunhar o cumprimento das profecias. E, de uma forma interessante ainda, como uma promessa de Deus, o Baruque, que tinha servido como secretário do Jeremias, nós não sabemos se o Jeremias pagava, se o Baruque também era sacerdote e entendeu que isso era da parte de Deus, nós não temos esses dados pessoais do Baruque. O Baruque foi um companheiro fiel, embora o coração dele tivesse outras intenções e Deus denunciou, mas o Baruque continuou. Jeremias morreu, foi assassinado lá pelos judeus, lá no Egito, onde eles estavam se consumindo, cumprindo a profecia de Deus, e o Baruque ainda teve a oportunidade de escrever o livro de Baruque, que é um livro histórico. Ele não era um profeta, não recebeu nenhuma revelação de Deus, e ele reconhece isto. Bom, Jeremias teve um ministério duríssimo. No meu entender, foram mais de 40 anos, talvez 43 anos de sofrimento, profetizando todos os dias para um povo que não queria ouvir, mas atrás dele o Senhor mandando: fala, meu servo, fala e não te cales, continua, fala. Jeremias foi preso, torturado, sofreu ameaças de todo tipo, não se casou, não aproveitou a vida. Eu acho que um campo que ele comprou, que ia tomar posse, nem esse campo ele conseguiu tomar posse, ao invés disso foi para a cadeia. Mas o Jeremias sofreu todo tipo de sofrimentos que se pode ter aqui na terra. Mas ele ficou honrado por Deus em ter o seu livro canonizado, colocado na Bíblia, e por toda a eternidade nós vamos certamente saber quem foi o Jeremias. Foi fiel a Deus até o fim, Deus vai honrá-lo por toda a eternidade, com toda certeza. Mas Deus o preservou nos piores momentos de Israel, o final. Israel, o reino do norte, já tinha acabado. Ficou Judá, que seguiu o mesmo caminho do irmão do norte, e Judá foi se afastando de Deus, até que Deus mandou destruir Judá e as cidades todas de Judá e Jerusalém, inclusive o templo, e ainda preservou por um pouco mais alguns que sobraram para dar oportunidade a eles de se voltarem para Deus, e o Jeremias no meio. Mas nem assim se voltaram, por fim foram para o Egito, dizendo que não queriam mesmo saber mais de Deus e queriam queimar incenso à rainha dos céus. Esse negócio de rainha dos céus é sempre bom a gente lembrar. Rainha dos céus, mãe de Deus, e Iemanjá, e Astarote ou Astarte. Em todas as eras, Satanás, que é esperto, sempre arranjou algum demônio para se manifestar como mulher, para despertar o senso feminino. E naquela época nós não temos muitos detalhes de como era esse culto à rainha dos céus, que tanto atraía aqueles judeus rebeldes e que desprezavam a Deus. O fato é que eles não queriam Deus. Eles não queriam Deus, então se deram a qualquer deslize e pecado. Hoje nós temos isso também em nossos dias, como bem expresso pelo apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1. Quando alguém não quer saber de Deus, Deus entrega para a pessoa praticar todo tipo de perversidades e pecados. A pessoa vai para o homossexualismo, a pessoa vai para violência, para o roubo, desonestidade, para as drogas, a pessoa vai para onde ela quiser ir aqui no mundo, porque já foi abandonada pelo Senhor. Ela decidiu não querer o Senhor e foi abandonada. O apóstolo João menciona uma situação em que há casos em que a gente deve buscar de Deus o discernimento e não mais orar por uma pessoa.
Quando isso acontece, Deus vai revelar, não é decisão nossa, não é cabeça nossa que vai pensar e decidir quem é aquele por quem a gente não vai mais orar. Isso tem que ser uma direção clara de Deus, mas que existem esses casos, existem. E Hebreus 6, também Hebreus 10, aqueles que se afastaram de Deus, caíram, é impossível renová-los para arrependimento. Aqueles que decidiram viver deliberadamente em pecado. Deus nos alerta sobre essa situação. Quem está em pé, cuidado que não caia. Qualquer um que está crendo no Senhor, firme no Senhor, pode em algum momento cair no engano do pecado, mas precisa se levantar depressa mediante a confissão e arrependimento, é claro, mas não pode ficar no pecado. O problema da confissão é sério no meio dos evangélicos, porque os evangélicos centralizam sua atuação em grandes reuniões e massificadas. As pessoas ali não confessam seus pecados, não tem reuniões pequenas, menores, onde a pessoa possa se sentir mais confortável para confessar seus pecados. E quando confessa também é assim, genericamente, que eu acho que Deus não aceita. Senhor, você sabe como é que é? Meus irmãos, eu pequei, fui fraco, todo mundo peca, eu também caí, pequei. Isso não é confissão, não. Confessar é dizer o que aconteceu, com quem, quando foi, como foi, e dizer que está arrependido e, se possível, nunca mais voltaria a fazer aquilo. Isso é confissão. Mas numa igreja grande, massificada, não é possível, nem a igreja quer que isso aconteça para não atrapalhar a grande reunião. E a pessoa vai confessar quando? E o tempo vai passar e muitos não vão confessar. Só que pecado, o tempo não apaga. Se a pessoa não confessar, não está perdoado. Mas já tem 20 anos, todo mundo esqueceu, até Deus esqueceu também. Deus esqueceu. Claro que não esqueceu. Esse pecado vai ser lembrado no juízo final para a sua condenação. Você que acha que estava na igreja, que está tudo bem, que vai ser arrebatado, vai ter a a desprezível surpresa de saber que você não vai, por causa de algum pecado que você não confessou. Deus quer que isso seja assim bem claro, mas a gente tem que ter um coração amolecido, quebrantado. Um coração quebrantado, Deus não rejeita. Por pior que tenha sido a nossa vida, mais fraqueza espiritual que a gente tenha tido, Deus vai querer nos ajudar. Sempre há perdão, se a gente confessar, e sempre há uma mão estendida do Senhor para nos levantar e nos fortalecer. Deus é assim. Mas a gente precisa entender, coração quebrantado. Afinal de contas, um coração quebrantado depende de você ou de Deus? Isso é hereditário ou é uma predestinação? Você já nasceu com um coração assim ou nasceu com um coração endurecido? Como é isto? Depende de Deus. Senhor, muda meu coração. Senhor, faz eu não gostar do pecado. Senhor, tira o pecado de perto de mim, porque eu gosto muito do pecado. Você ora assim? Ouviu? Tem ouvido alguém confessar assim? Não bote a culpa em Deus, não. Senhor, o Senhor não me ajudou, eu caí porque o Senhor não me ajudou, os irmãos me abandonaram, eu estava fraco, os irmãos não me ajudaram, aí eu caí. Não bote a culpa nos irmãos, nem em Deus, a culpa é sua. Você vai ser a única pessoa responsável pelos seus pecados. Se não confessou pecado passado, ainda é tempo, até o arrebatamento, a volta de Jesus, você confessar. Mas em pecado, ninguém entra na presença de Deus. Em Apocalipse 7, os santos, em quantidade inumerável, todos estavam com as vestes brancas, limpas, alvas como a neve, lavadas no sangue do Cordeiro, sem uma mancha sequer. Se você tem uma mancha sequer, por enquanto, não vai subir. Mas pode se arrepender. Aqui é que eu quero enfatizar e citar aqueles judeus do capítulo 43 de Jeremias. Eles nunca quiseram o Senhor antes, e o Jeremias pregava todos os dias para eles.
Outros profetas também Deus levantava e eles nunca quiseram ouvir. Aí veio a destruição, a maioria morreu, alguns foram levados para o cativeiro. E os poucos que sobraram espalhados, Deus já tinha dito que iria espalhá-los e desembainhar a espada atrás deles. Eles não acreditaram, se aglomeraram e foram pedir socorro no Egito, que simboliza na Bíblia o mundo. Os judeus deixaram Deus, foram para o Egito buscar bênção da rainha dos céus e o apoio humano do mundo. Deus disse, tá bom, vocês querem, assumam a responsabilidade pelo que vai acontecer. Mas não sem antes, todos os dias, Jeremias está com eles, alertando, exortando, e eles não querendo ouvir. Eles buscaram a profecia. Jeremias, pergunte a Deus se é para ir. Deus demorou de propósito 10 dias. Quando Deus falou através de Jeremias, ele já estava até indo, com mochila pronta, todos preparados e caminhando em direção ao Egito. Aí o Jeremias disse, não vão, agora não dá, nós já resolvemos, você demorou, essa profecia não é de Deus não, é o Baruque que está incitando você, não, isso, nada disso, nós vamos sim para o Egito. E foram, sendo dizimados aqui, dizimados ali, até que todos eles pereceram. Mas é triste isto. O Jeremias, mesmo lá no Egito, diz, vocês vieram, contrariando a direção de Deus, mas vão perecer aqui. O Nabucodonosor vai vir, vai destruir o Egito e vai acabar com vocês também. Vocês se voltem para Deus, mas não adiantou. Até o fim, quem endureceu o coração antes, ficou endurecido até o fim. Eu pergunto, meu irmão, se você está lidando com uma pessoa de coração duro, até quando a gente vai insistir com uma pessoa? Vale a pena ficar fazendo o que o Jeremias fez? O Jeremias perdeu tempo. Foi por direção de Deus que ele fez aquilo para deixar para nós um alerta. Quem endurece o coração não vai querer nunca mudar. Então entenda isso. A pessoa pode dizer, Senhor, eu sou fraco, tenho pecado muito, mas eu não quero pecar, eu quero me arrepender, me ajuda, eu quero me levantar. É uma coisa. Mas a pessoa que está vivendo em pecado, quer continuar, não manifesta nenhum desejo de voltar para Deus. Quando vem à igreja é só para ver os irmãos e matar a saudade, mas não quer obedecer a Deus. Então essa pessoa provavelmente nunca mais. Agora, e nós? Vamos ficar perdendo tempo com uma pessoa dessa? Eu acho que a gente não deve perder tempo. Em algum momento, a gente pede a Deus, Senhor, me dá uma direção. Eu não vou mais insistir com essa pessoa que não quer saber. Consola meu coração, porque é meu parente, é meu amigo, meu conhecido. Eu gostaria de vê-lo salvo, mas ele está preferindo o pecado. Então, Senhor, me desligue dessa pessoa, tira essa pessoa do meu coração, para eu poder continuar a viver, fazer a tua obra e amar os outros e eu mesmo me santificar e me preparar para a vida eterna. Senhor, tira essa pessoa do meu coração, porque essa pessoa não quer mesmo. Em algum momento a gente pode fazer isso. É lícito, é válido, com direção de Deus. Então, comece a verificar isso. Deus não quer que você faça o que o Jeremias fez. Ele fez uma vez só, como exemplo para nós, de que não adianta. Deus quer de nós frutos, proveito. Então, busque de Deus a direção, mas não fique apegado a uma pessoa que não quer saber de Deus. É muito mais provável que ela leve você para o lado de lá do que você conseguir trazê-la para o lado de cá. Pense nisto, ore a Deus para você não perder tempo com alguém de coração endurecido.